Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CSPcast, um podcast dedicado a você do setor automotivo que gosta e que entende de peça e que quer saber mais. Aqui a gente fala de vários assuntos de digitalização de mercado para que você sempre esteja inteirado a tudo que está acontecendo e sempre consiga aprender cada vez mais para que você leve o seu negócio para um outro nível. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante e relevante, que é o assunto de marketing digital e como você traz esse assunto para o seu negócio e como que o marketing influencia no seu negócio. Para isso, trouxemos dois especialistas aqui para falar junto com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, Thalita, seja muito bem-vindo, Flávio. Como Boa é que vocês estão? tarde, obrigada pelo convite. Obrigado. Apresentando um pouco da empresa, a Thalita e o Flávio são da Marketing Soul. A Thalita é fundadora da Marketing Soul. Para quem não sabe, Soul é alma em inglês, então é a alma do marketing, né, É Thalita? isso aí. Muito bem. E Flávio também na estratégia de digitalização dos negócios aí das empresas, né, Flávio? Mesmo. Trazendo aí toda essa estratégia de digital de marketing para os negócios. Muito bem. E hoje a gente está aqui também com o Luan. O Luan faz parte do time Como Só Peça. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Iagão? Como é que você tá? Tudo certo, Que graças a bom, Deus. que bom. E trouxemos o Luan para falar um pouco e contribuir com nossos assuntos, para a gente poder bater um papo aqui com os nossos convidados e poder trazer assuntos relevantes para vocês. Então vamos lá, já começando entrando no nosso tema de hoje, eu queria falar um pouco e fazer a primeira pergunta para vocês sobre a Marketing Soul. Qual que foi a idealização da Marketing Soul e para que ela foi criada e para quem que é e o que ela ajuda as empresas? Tá. Bom, a Marketsoul é uma empresa, quase uma startup. Ela é novinha, né? A gente inaugurou oficialmente as operações em janeiro. Ela veio de uma sensação muito pessoal minha, que já estava no mercado automotivo aí há muitos anos. Eh, eu acho que nosso mercado ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, mas as empresas elas têm um caminho que precisa ser revalidado. Então, observando aí durante muitos anos de liderança, eu sempre tive um olhar muito mais humanizado e inclusive me especializei na humanização, marketing, liderança, enfim. E a Marketing Soul ela foi criada para isso. Obviamente, a estratégia é importante, dado é importante. Hoje, com essa quantidade de dados que a gente tem no dia a dia, na verdade, importantíssimo. Mas a gente não pode deixar as pessoas de lado. E quando a gente tem esse olhar múltiplo aí, que eu costumo dizer que é o humano estratégico, a gente tem uma tendência natural da empresa performar melhor, porque daí você tem uma sinergia maior entre o que é a estratégia e quem executa essa estratégia. E acho que com todos esses anos de mercado, né, Thalita, você consegue entender muito bem a dor do nosso mercado, do porquê que você precisa fazer esse trabalho, por que as empresas precisam disso, né? Sim, e o mercado automotivo ele tem uma característica, por mais que o mundo tenha se digitalizado, e é disso que a gente fala aqui, né? Ele é um mercado de relacionamento, ele é um mercado de conexão. Então, essa interação entre pessoas, ela é muito valiosa e, na verdade, ela é estratégica para o nosso mercado. Exatamente. E Flávio, falando um pouco dessa parte de reputação digital que você conduz muito bem com as empresas, o que é, para quem não entende, o que é a reputação digital de uma empresa? Certo, vamos lá então. Como a Thalita falou, né? Falando mais de mercado automotivo, a gente tem um mercado muito humano mesmo. Então, cuidar dessa reputação digital, ter uma reputação digital, é uma marca ter uma presença nas redes sociais, estar online, mas principalmente, isso qualquer marca consegue fazer, mas quando a gente fala de uma reputação digital, é se comportar como ela gostaria de ser, né? Ou falar como ela gostaria de falar, e estar em contato ouvindo esse cliente dela, ouvindo esse intermediário dela, tá? Então, basicamente, a reputação digital é mais do que só estar online, mais que ter uma conta. É ter um comportamento que revele a sua cultura, que fale como a sua marca deve falar e que, de fato, ouça o cliente, né? Que estabeleça uma conversa ali entre marca e o consumidor daquela marca também. Bacana. Então, você que está aí assistindo a gente, anota todas essas dicas que a gente vai falar de bastante coisa ainda relacionada a esse tema que vai ajudar vocês no seu negócio. Agora, Thalita, para quem está começando agora, né, e quem já tem um negócio bem estabelecido, bem conhecido na região, mas ainda entende que precisa crescer com a marca dele no digital, você consegue trazer alguns números ou até mesmo um tamanho de
qual o público que a gente está falando que vai ouvir a empresa, que tem que ouvir a marca da empresa, onde que essa empresa tem que olhar falando de marketing digital? Tá, isso depende muito de quem é a empresa, né. Então falando aqui um pouquinho do mercado do automotivo, se quem estiver assistindo a gente for uma mecânica, Uhum. a gente tem que entender ali, é uma mecânica grande, pequena, especialista ou não, linha leve, linha pesada, Uhum. são vários fatores que são importantes, que sejam ali elencados Uhum. para que ela seja assertiva na estratégia. Se a gente está falando de varejo, o que ele comercializa, de que forma ele comercializa, é só online, é híbrido, Uhum. é só físico, existe um fator, o marketing, de novo, né? Ele nunca deixa de ser inteligência. Sim. Ele sempre precisa desses dados. Quanto melhor você elencar os dados, trouxer e transformar isso em estratégia, melhor é. É difícil falar em números, vamos falar de varejo, vamos falar de distribuição ou vamos falar de mecânica? Nosso mercado a gente tem diversos, ou da própria indústria, né? A gente tem diversos vieses aí e os números são variados em cada um deles. Mas o importante no fringir dos ovos, Uhum. né, é entender quem é o seu cliente. E achei muito legal essa parte que você falou, e acho que é importante a gente destacar os canais de comunicação, né? Porque que nem você falou do site, você falou de presença física ou em redes sociais. É, essas empresas, elas precisam estar em todos os canais possíveis. Como que elas organizam a comunicação com o cliente delas? Porque no digital possibilita muitas opções, mas Muitas as muitas interações, né? interações, exatamente. O que que é um caminho que funciona? E a água, eu costumo dizer que é o caminho que funciona para o cliente dela, Uhum. né. Então, vamos lá, vamos falar de uma retífica mesmo. Como que esse cliente chega até ela? Hum. Normalmente, ali já é uma relação de confiança, Hum. né, eles já se conhecem há muito tempo, é muito difícil, através do site, você chegar numa retífica. Então, ali em termos de digitalização, o que que funciona? É um canal de acesso, como eu consigo falar mais rápido com esse meu cliente, com esse meu fornecedor ou Velocidade é cliente. muito importante no Um nosso mercado, né? WhatsApp, uma automatização do WhatsApp, ali funcionaria melhor. Quando a gente fala de varejo, aí já é diferente, porque o cliente do varejo já é o dono do carro, Sim. muitas vezes, né? Sim. Ou o próprio mecânico. Então, ali são as duas formas diferentes de comunicar. Eu tô vendendo para o mecânico que vai aplicar ou eu vou vender direto para o dono do carro que vai levar para o mecânico Sim. aplicar? Então, de novo, né, a gente volta para a mesma coisa. Quem é o seu cliente? Uhum. E a melhor comunicação é aquela que funciona para o seu Exatamente. cliente, Eu acho né? que falando de canais também, a gente também tem que olhar para o objetivo, né? Você quer vender? Você quer criar conexão? Quer criar autoridade? Quer fazer Quer pós-venda? fazer pós-venda? Um Instagram não necessariamente precisa ser uma página onde você vende seus produtos. Pode ser uma comunidade com o seu cliente. Que aí acho que já entra no tema de comunicação, só que uma comunicação visual, né? Porque hoje em dia, não só nós brasileiros, mas acho que todos nós somos muito visuais. Então, quanto mais a gente conseguir prender a atenção das pessoas nesse mar de informação que a gente recebe, né? Cada 15 segundos estamos rolando a tela do celular, vem um vídeo novo de uma pessoa diferente, às vezes, muitas vezes que a gente nunca viu na vida. Então, como que a Talvez gente nunca mais faz? veja. E talvez que a gente nunca mais veja, exatamente. Então, até pedindo a ajuda do Luan, né, que trabalha bastante nessa parte, como que essa comunicação visual, ela tem que ser feita para que você consiga se destacar no meio de tantos outros? Autoridade, né? Quando a gente fala de autoridade, é algo que domina o mercado. Hoje tem muitas autopeças que não cuidam muito do Instagram e deixam isso um pouco de lado. Qual é o poder da rede social, do Instagram, da autoridade, de colocar a marca dele ali, a identidade presente para que os clientes vejam? Eu acho que é o poder de ajustar com dados, né? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Você colocar um outdoor numa avenida. Você sabe quantos carros passaram ali no dia, mas você não pode quantificar se aquele outdoor está convertendo as pessoas diretamente, se as pessoas olharam, se elas interagiram. Quando você faz um post na rede social, você sabe quantas pessoas viram. Esse é o Reels, você sabe até que momento eles assistiram, quantas pessoas visitaram seu perfil a partir daquela publicação, quantas pessoas passaram a te seguir. Então você tem mais dados para aprimorar isso. Então, o digital hoje, uma rede social, ela permite você aprimorar muito sua identidade, sua autoridade, a partir do que o seu público de objetivo quer ver de você
e o que ele quer interagir com você também. Ou do que você quer comunicar. Isso também. Porque aí a gente tem duas diferentes estratégias. Você pode estar ali no digital porque você quer conectar, engajar e ser relevante. Mas você pode só querer converter. Se você é um comércio, por exemplo, você pode querer escalar suas vendas. Então, tudo depende Você do pode ter cliente todos e os do seu canais fazendo objetivo. uma jornada de vendas inteira. Isso. Então, para você montar a sua estratégia de comunicação, você precisa ter muito claro o objetivo que você quer com aquele fim. Que Sem seja, eu só quero seguidor, né? Ou não, eu quero que tenha venda por ali, por aquele canal, ou eu quero crescer de alguma outra forma. Então, o objetivo, vamos dizer assim, vem antes do que eu tenho que produzir, do que eu tenho que fazer, Sim. certo? Na verdade, assim, o número de seguidores, ele é muito importante. Não, jamais eu desmereceria isso. Mas, às vezes, a pessoa tá só te seguindo, mas ela não tá interagindo, ela não tá convertendo. Então, o fato dela ter um dia lá clicado no seguir não significa que ela tá presente com você nesses conteúdos todos os dias, né? Por isso é importante também a gente falar, quando a gente fala de autoridade, tem que ser uma autoridade que traga relevância e que conecte com esse cliente de produto. Que é até um ponto que os nossos clientes têm muita dúvida, né? O nosso público. Que é o seguinte: quando a gente fala de peça de desejo, todo mundo está acostumado a postar uma foto bonita de uma peça de desejo e pode ser que a pessoa que está vendo compre, porque é desejo. Agora, quando é produto de necessidade, qual é a importância do Instagram para esse case? Como você. Porque No eu acho mercado que automotivo, você diz. porque ninguém vai Exato. comprar, por exemplo, um coxinho ou um amortecedor porque achou bonito, né? Acho que a Ninguém pessoa sonha, vai né? comprar, É. a pessoa vai comprar porque ela precisa Eu trocar acho o que nesse amortecedor. caso, a presença digital pode servir também como um validador. Muitas pessoas, isso tem aumentado muito, não buscam só no Google mais a comprar um produto ou achar uma oficina, por exemplo. Às vezes, o primeiro validador é você procurar aquele No Instagram. estabelecimento, aquele varejo no Instagram. Então, pode servir também como um primeiro validador, sem a necessidade. Preciso arrumar meu carro. A primeira coisa que eu vou validar é se aquela oficina tem um Instagram que é ativo, se ela tem uma boa validação no Google. Então, Se não tem nenhuma reclamação nos não tem nenhuma comentários, no seu reclamação. Instagram, por Então, exemplo. cada vez mais as pessoas, no Brasil principalmente, têm esse comportamento de trazer o validador, né, de ser validar uma compra pelas redes sociais, pelo comportamento daquela marca na internet também. Legal. Acho que a gente tem dois pontos, né? Quando a gente fala de peça de necessidade, dentro do nosso mercado ainda, da peça de necessidade, a gente ainda tem dois vieses diferentes. Você tem um produto que ele é um produto de manutenção preventiva e tem um produto que é de manutenção corretiva. Se você falar de item de motor, não dá para você fazer uma prevenção no motor e trocar pistão, anel, bronzina, aleatoriamente. Isso não existe. Mas um limpador de para-brisa, uma correia dentada, um tensionador, isso já, Uma já vela, cabo de vela, exatamente. bobina. Isso já é um outro padrão, né? Uma Sim. outra jornada. Então, também depende de como é construída aí essa jornada com o cliente, né? O que você quer. O que eu vejo no nosso mercado, a gente tem dois pontos importantes também dentro da digitalização, que eu acho que até tem um pouco a ver com o próprio podcast que a gente está fazendo aqui agora. Esse é um mercado que a gente precisa muito ainda de educação. Sim. Né? Então, eu quero falar de manutenção preventiva, não necessariamente eu preciso estar constante na minha rede falando do meu produto, mas eu posso falar de como manusear, cuidar e melhorar a performance através de uma manutenção preventiva, né? Porque educação é um tipo de comunicação também, um Muito- tipo de conteúdo que você pode fazer pro seu negócio. E né? muito boa, porque quando a gente fala de um mercado de conexão, como o mercado automotivo, quando você faz, eu sempre falo isso, quando você faz um jabá muito forte, às vezes ao invés de conectar, você desconecta. E quando você faz ao contrário, você traz esse cliente, né, esse lead, que é o que a gente chama, para
estratégia Meu. de sedução, de conhecimento, né, e de aprofundamento, você acaba trazendo esse cara de uma forma mais definitiva para você. Que legal, Gal. E ainda na educação, a gente tem informações no nosso mercado particularmente, muito distintas e separadas, que podem se convergir nas redes sociais. Então, o fabricante detém informações, o aplicador tem o conhecimento de causa, o varejo, né, a autopeça tem informações também. Então, é ali na rede social também que há uma oportunidade dessas informações e educação se convergir para construir um mercado mais forte como um todo também. Que legal. E Flávio, você falou de rede social ativa, né? Estar ativo em rede social. O que que é estar ativo na rede social? É postar uma vez por dia, 3 vezes ao dia, uma vez por semana? O que que é estar ativo na rede Isso é social? muito relativo e a gente tem que estar sempre ciente de que o algoritmo ele muda muito, tá? Então, existem vertentes que defendem que você tem que fazer 2, 3 publicações por dia e existem vertentes que falam que 2, 3 publicações por semana já é válido. Eu acho que o mais importante é você ter essa ciência, essa conceituação de que você está ativo, você está lá naquela rede social. Vai depender do seu conteúdo, se você tem que estar lá todo dia, se há um conteúdo que é muito maleável, você tem que aparecer mais. Se é algo mais estável, você aparece menos, mas você responde comentário, você mostra stories, né? Acho que a gente tem que ter uma noção de que aquela conta se comporta como uma pessoa mesmo sendo uma marca. E não necessariamente depende do conteúdo, mas do Exatamente. objetivo. Exatamente. Então, se você só quer construir autoridade, talvez você não precise estar tão presente, mas você precisa estar consistentemente presente. E olha Faz que a legal diferença. como tudo se conecta, né? Conecta o tipo de comunicação com o objetivo e aí a periodicidade que você tem para fazer. Então, cada uma dessas coisas estão atreladas umas às outras e pode mudar completamente de De acordo um com a dia para o decisão. outro. E de um dia para o outro. A gente está falando de digital, né? Quando ele fala de algoritmo, né? A gente, dentre uma das coisas que a gente faz, a gente acompanha o cara que dita as regras do Instagram, porque de um dia para o outro muda tudo. O Mercado Livre, de um dia para o outro, muda tudo. Muda a regra. Então, o digital, ele também precisa dessa assistência, né, do Constante. acompanhamento, da Exato. constância do Um acompanhamento. bom exemplo muito palpável, a gente acabou de sair de uma Copa. temporada de Copa do Mundo que o algoritmo, Instagram, o TikTok, ele priorizou muito todo mundo que falava sobre aquilo, porque o comportamento da sociedade estava voltado para aquilo. Então, agora que a gente entra num período mais comum, sem a Copa, aí a gente pode voltar a olhar para os nichos também, né? O nicho nunca é abandonado pelo algoritmo, mas a gente pode furar a bolha quando não tá tendo uma temporada de algo assim também. Boa. E pessoal, para você que é novo nesse tema de marketing digital e tá aí começando agora com a gente, toda essa parte que a gente está conversando de algoritmo e tudo mais, é justamente as plataformas que escolhem quais as melhores estratégias de conteúdo que dão mais engajamento e é o que ela vai priorizar para dar o ataque dela ali para postar, né? E para Então, te trazer relevância. e para te trazer Sim. relevância, exatamente. Então, esse algoritmo ele é do próprio Instagram, é do próprio TikTok que vai escolher se o seu conteúdo tá bacana para ele impulsionar ou não. E Né? não só conteúdo. Isso. Existe um algoritmo no Mercado Livre, no Shopee, Exatamente. na Todas as Amazon, plataformas têm os exatamente. seus algoritmos. Eles têm os E próprios. com o objetivo sempre de ganhar mais dinheiro, vender mais, né? Aí a Sim. gente. E é por isso que você tem que ter objetivos claros para você não entrar em uma tendência só por entrar. Porque às vezes você vai se distanciar do seu objetivo para você ter mais engajamento, só que você não vai engajar com as pessoas que vão converter no que você precisa. Perfeito. Falando em engajamento, eu tenho até uma pergunta, saber a opinião de vocês. O que vocês acham das autopeças, desse setor? O pessoal que implora pelo engajamento. O que é implorar pelo engajamento? Tem aquele setor também de casas, que o povo pega tijolo, taca no capacete do outro, estoura, machuca. Aí retém muita visualização. No final, isso é bom para conversão? Isso faz sentido? Entretenimento. né? Exato. Será que compensa no final toda aquela visualização pela retenção? Depende da estratégia. Na nossa forma, na forma da Marketing Soul de atuar, não. Por exemplo, você tem uma autopeça numa cidade regional, você não entrega online, você só vende fisicamente. Você faz um vídeo desse, às vezes o vídeo não tem nem voz, então ele explode no mundo inteiro. Você ganha visualizações, milhares de visualizações, milhões. 1% daquele público compraria de você ou menos.
E os Então, próximos vídeos? O Instagram vai recomendar mais ou ele vai recomendar se você menos? sempre Porque fizer aquilo, talvez, mas Não necessariamente. não necessariamente vai estar ligado ao seu conteúdo. Então, talvez você tenha mais números, mas qual que é a qualidade desses números? Vai trazer conversão para sua marca? Você vai criar uma comunidade onde você pode crescer junto ali? É muito relativo. No nosso caso, né, por estratégia e por premissa de atuação, a gente sempre prioriza o que vai trazer conexão real para a conversão. que pega um pouco na cultura também da empresa, né? Pega ali, legal. Pega um pouco. Sim. E um outro tema que eu queria entrar agora com vocês é o tema de influencers, que eu acho que é um tema bem importante e que as pessoas às vezes têm dúvida se vale a pena tanto ter influencers, né, para sua empresa ou até mesmo o que é influencer. Então, se vocês puderem começar do começo para a gente poder explicar para o nosso público. Tá, quando a gente fala influencer, agora até mudou, né? Fala de creator. Digital creator. Né? Vai até os próprios nomes vão mudando. Basicamente, é você trazer e associar a sua marca à autoridade de alguém, né? Que já estava lá e que já se firmou ali numa comunidade ou num público específico, né? Então, o nosso mercado tem muitos hoje. A gente normalmente atua com nichos também. E hoje o nosso mercado aceita muito o micro-influenciador, né? E o nano-influenciador, que O a gente micro é chama. aquele de 10 mil, 20 mil, mais ou menos. Pequeno, mas ele muito forte, porque um dos pontos mais importantes do marketing de influência, na verdade, é você, no nosso caso e na nossa estratégia, é você avaliar quanto aquela pessoa de fato tem de autoridade, quanto ela engaja com aquela comunidade que ele está ali atuando, né? Então, às vezes você tem um influenciador que é um micro-influenciador, ele não tem números tão relevantes, mas ele é um cara que converte absurdamente. Que nos tempos passados seria um formador de opinião, que a gente falava, né? Então, vale a pena eu contratar ou fazer parceria com algum influenciador para minha empresa, se eu quiser divulgar e quiser crescer, vamos supor assim, um fabricante. Sim. Um fabricante de peças, ter pessoas que divulguem a marca dele. E rostos que se associem à marca dele. Eu acho que a maior premissa, que é o que a gente prioriza também no dia a dia, é que quando você vai optar por uma marca é uma coisa muito abstrata, né? E aí, dentro do nosso cérebro, para você projetar isso, realmente você precisa associar coisas que são mais palpáveis, visuais e tal. Então, o grande objetivo ali, neurocientificamente, que é o Nosso nosso cérebro não consegue assimilar nada que seja abstrato, que não seja palpável. Então ele personifica a marca. E aí você pode ajudar ele a personificar ou deixar que ele personifique da maneira que, como ele quiser, como ele percebe a sua marca. Exatamente. Vocês têm algum case que vocês conhecem de mercado, assim, acho, talvez do nosso mercado ou fora mesmo, que vocês entendam que foi uma marca que construiu essa personificação e que construiu essa identidade? Porque isso demora, né? Eu entendo que isso demora para ser feito, né? Depende de quanto você quer investir. Verdade. Pode demorar ou não. Mesmo a gente tem uma premissa, então a gente tem duas formas de fazer. Você pode fazer isso com um tráfego pago junto, e aí você escala com muito mais rapidez. A gente tem como premissa também trabalhar isso muito mais no orgânico. Então, cases a gente tem variados, depende do que a gente quiser falar. Mas o que eu sempre vejo é que, assim, a marca, ela precisa da pessoa certa para falar sobre ela. Entendi. E a gente ainda tem um erro muito grande no nosso mercado, que é marcas que escolhem apenas pelo número de seguidores. Entendi. E Que até compram seguidores. muitas. Então, às vezes, o cara quanto maior o número de seguidores, mais caro o FII ou o valor desse creator, né? E às vezes não compensa, porque ele não se conecta com aquele público que você Porque quer. é espuma, né? Na verdade é isso. Não, aquilo ali não existe. É só um número para ficar bonito ali na capa do A Instagram. gente tem empresas do nosso mercado que fecham com influenciadores
fora da bolha. A gente, quando fala fora da bolha, é que tá meio fora daqui desse escopo de mercado que a gente trabalha, né? E às vezes a marca se projeta, mas ela não vai vender mais por isso. Que eu acho que é o grande objetivo de toda empresa, né? Sim. E quais são os cuidados que vocês entendem que tem que ter, tanto com relação à marca ou com relação à parte de exposição de marketing da empresa nessas situações? Principalmente falando de, acho que redes sociais, né? Mas o que ela não deve fazer, o que ela não pode fazer? Que eu acho que a gente já falou bastante do que ela deve, né? Agora, o que eu acho que é ruim para ela? Acho que o principal é ela não fingir ser alguém que não é. Entendi. Principalmente hoje com a digitalização. Não ser autêntica, né? Ela tem que ser autêntica, mesmo que não seja o que ela deseja no momento. Entendi. Porque hoje, com a digitalização, as pessoas têm cada vez mais acesso. E você vai ser cobrado por aquilo que você está falando. Entendi. Então, acho que esse é o principal, né? Você não fingir ser o que você não é. É, É, é o primeiro passo, assim, né? Você a não... marca tem que se mostrar de dentro para fora, É. né? O ideal é que ela projete o que ela de fato é, o que muitas vezes não acontece, né? Mas quanto mais verdadeira ela for, né? Mais humana, mais ela acaba tendo de resultado. Quando você coloca uma marca humanizada, você tá... Como é que... Isso engloba tudo e acho que a internet expõe cada vez mais, né? Então, é esse cuidado. Sou uma marca humanizada, então isso tem que atingir tudo. Como eu trato meu cliente, mas como eu trato meu funcionário, como eu me exponho no atendimento. Então, eu sou humanizado em todos os sentidos, porque a internet vai expor isso, né? Vai ter um comentário, por exemplo. Tem aplicativos que mostram isso também. Aí vem o trabalho do Flávio, que é Também. toda essa arquitetura de reputação Reputação digital. digital. Legal. Inteligência artificial. Falando do nosso mercado. Eu gosto muito e a gente usa muito aqui no CSP. Bastante. Agora, falando de marketing, sou e para a área de marketing, inteligência artificial. Para onde ela vai, o que ela ajuda e como ela pode contribuir para as empresas? Na verdade, a gente usa. Claro que a gente usa, né? Mas eu acho que no nosso nicho e da forma que a gente trabalha, a gente tem que usar com parcimônia, né? Tem que ter um limite. Eu acho que ela é muito boa para a gente escalar operações que não precisam ali de um olhar mais crítico, né? De alguma coisa mais afinada. Tudo que você possa fazer que seja mais automatizado e consiga escalar com a IA, eu acho que vale muito a pena. Mas quando a gente fala de marketing de conexão, de relacionamento, ela afasta. Eu gosto de falar que a IA, a inteligência artificial, ela não é inteligente, ela é burra. Porque você que está atrás dela que tem que dar a entrada de informação Se você correta. souber dar, Se você souber dar, ela vai ser um canhão para te escalar aquilo que você Exato. quer fazer. Ela é um atalho, né? Não é um caminho. Atalho, exatamente. Agora, se você colocar qualquer coisa ruim ali, esperar que ela te dê um negócio pronto, lindo, maravilhoso, isso não vai acontecer. acho que são dois olhares, né? Você falou, a Sloot usa bastante do Compre Sua Peça. E de fato vocês têm que usar. Porque vocês estão num patamar que é da operação e de fazer o negócio acontecer no sentido operacional da coisa, né? No nosso caso, nosso trabalho é muito mais artesanal do que operacional. Então, ela tem que realmente ser usada com muito. A gente faz muito copy, né, para Instagram, para LinkedIn, e a gente tem essa conversa diversas vezes, assim. Hoje existe um padrão, não é positivo. Se você entra no LinkedIn da vida hoje, todos os textos são iguais. Entendi. As pessoas elas não escrevem, elas estão colocando na IA. A IA, ela tem uma estrutura textual padrão. Então, ao invés de você se destacar, você tá ficando ali na mesmice, né? É mais do mesmo. A gente tem visto muito mais do mesmo. Muito mais do mesmo. Faz aquilo no padrão de pessoas, marcas que se comportam, né? Como que falam com a IA, e aí você não se destaca, você entra nesse bolo ali. Eu acho que o grande problema é esse Ctrl-C, Ctrl-V também, falando de uma forma estática ali da cópia.
tem a parte do input, né, que você vai oferecer para ela criar, mas também você tem que ter um lado humano ali crítico para revisar e construir a partir disso. Bacana. E, Thalita, vale a pena para as marcas, principalmente para fabricantes, aparecerem em marketplaces como o Mercado Livre, Shopee, entre outros, eles terem uma página deles lá dentro, uma loja deles oficial, não vendendo, obviamente, né? Acho que nesse primeiro momento não é isso, mas eles aparecerem e terem a marca deles presente lá dentro? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a loja oficial para o comprador, ela é um sinal de segurança. Então, você comprar um produto crítico, como um item de motor, por exemplo, que está num guarda-chuva ali de loja oficial, te dá muito mais segurança de que você está comprando um produto correto, primeiro, né, no sentido da aplicação, da compatibilidade, que é o que a gente fala bastante aqui no Compre Sua Peça, mas também no sentido de ter a certeza de que não é um produto falsificado, um produto importado que não tenha Ou os até mesmo que parâmetros ele embara um necessários. outro produto, né? Por exemplo, eu comprei o produto da marca X, mas chegou um produto da marca Y. Exato. Às vezes porque o produto da marca Y é mais barato, o vendedor embalou mais barato, mas na verdade você quer aquilo que você comprou. Exato, exato. Então, Então, eu acho que é um credenciamento de segurança. legal. Não, isso é importante. Muito bem. E se as pessoas quiserem encontrar Marketing Soul, falar com o Marketing Soul para entenderem mais, se aprofundarem mais nesse tema, como é que eles fazem hoje para encontrar vocês? Na internet? Nós estamos no digital, né? A gente tem, através dos canais de Instagram, os padrões, assim, a gente é mais tradicionalista, mas estamos lá no Instagram, a gente está no LinkedIn, temos o site. Soul é S-O-U-L, certo? E aí nas Mar- redes sociais, nos arrobas, é marketing E e sou. não o Y. Não é o E comercial, é normal. Que é normal. Isso. Muito bem. Isso mesmo. Bacana. Certo, Luan? Perfeito, Iagão. É E isso é aí. um prazer pra gente estar aqui com vocês, né? A gente tem uma parceria aí de longa data e quanto mais próximo do Compre Sua Peça a gente tá, mais a gente vê aí que quem tá perto tá no Tá futuro, no futuro, né? exatamente. E não tem como a gente fugir disso. Então, a gente fala bastante aí da personalização e tal, mas não tem como sair do digital. Não tem Sempre como. tá. As empresas elas precisam estar Tem que se digital, elas adaptar. precisam se adaptar e precisam entender que tudo isso faz parte do futuro, porque senão vem outras empresas que não necessariamente são do nosso segmento, né? E acabam engolindo elas num piscar de olhos, porque Exato. construiu uma estrutura, construiu toda uma estratégia, né? Mas Então, não tem o que o nosso mercado mais precisa, que é a conexão e relacionamento. exatamente, exatamente. Então, queria agradecer vocês aí pela participação de hoje, foi muito bom Você. para compartilhar e contribuir com nossos temas. E aguardo vocês em outros convites para a gente poder conversar um pouco mais. Estaremos Obrigado, aqui. bom? E você que está aqui com a gente também, obrigado pela participação. Fique ligado nos próximos, a gente sempre está postando conteúdo na nossa comunidade, então entre na comunidade do CSP. Também faça parte do nosso Instagram, siga a gente no YouTube e no nosso LinkedIn, tá bom? Nós ficamos por aqui e até uma próxima.